Olá para todos. Nós vamos dar sequência ao assunto tabagismo e dessa vez falando sobre a família como um fator de risco. Vou apresentar alguns dados que vocês já conhecem, mas só para contextualizar o tabagismo, né? Por que ainda precisamos falar de tabagismo? Um grave problema de saúde pública, temos 1 bilhão de fumantes no mundo, cerca de 7 milhões de mortes por ano, o que corresponde à população de todo o estado do Rio de Janeiro, sendo que 6 milhões aproximadamente é por tabagismo direto, ativo, quer dizer, a pessoa coloca o cigarro na boca, e aproximadamente 1 milhão por tabagismo passivo, quer dizer, quem nunca fumou diretamente, mas convive com fumante. Tudo isso acarreta um custo global de 2 trilhões de dólares por ano em assistência à saúde, né? No Brasil, estamos em franca queda na prevalência do tabagismo, né? Entre homens, entre mulheres, e já fomos quase 35, 36% de fumantes. Hoje estamos em torno de 9,3% de fumantes, isso é muito bom. Porém, há muito que se fazer ainda. Nós temos aproximadamente 200 mil fumantes diários, entre 10 e 14 anos de idade, quer dizer, uma iniciação na fase pediátrica da vida. 90% das pessoas que fumam começam a fumar antes dos 18 anos de idade. E com a população maior de 15 anos, nós somos mais de 18 milhões de fumantes por dia. Lembrando que o tabaco é o único produto à venda legal com direito à exposição que vai matar 50% dos seus usuários. Então, desses 18 milhões de fumantes, nós vamos ter 9 milhões de pessoas que vão morrer por doenças decorrentes do tabaco. Anualmente, nós temos 156 mil mortes decorrentes do tabagismo, que corresponde a 12,6% dos óbitos em nosso país. Isso gera um custo elevado, né, de assistência e saúde. Eu coloquei aqui só para a gente pensar, isso aqui é um bolinho de dinheiro, de nota de 100, que corresponde a 10 mil reais, que caberia no nosso bolso. 1 milhão de reais perfaz esse volume, e aqui 1 bilhão seria todo esse montante em relação a uma pessoa. O gasto é de quase 57 bilhões, seriam 57 blocos desse de gasto decorrente de doenças associadas ao tabaco. Quando a gente olha um problema, a gente pode olhar sobre vários ângulos. Eu quero convidar vocês a olhar a questão do tabagismo olhando para o passado, e aí nós vamos nos deparar com o conceito de esposoma, né? O que é o esposoma? Esposoma é o conjunto de exposições que todo indivíduo está sujeito desde a sua vida intraútero até a sua morte. Todas as exposições, quer seja a exposição interna, o que seria isso? O seu conteúdo genético, os seus hormônios, né? A sua microbiota, né? Que é uma questão de cada um, até exposição externa específica, onde nós vamos ter, por exemplo, hábitos alimentares, hábitos com relação à atividade física, medicações que usa, se faz uso de tabaco, de álcool, enfim, é uma exposição específica da pessoa. E até a exposição externa geral, que é um ambiente, no geral, que circunda a pessoa, quer seja o clima, quer seja a poluição, quer seja política de saúde, política financeira, esse macroambiente que nos cerca.
Então, todo esse conjunto compõe o esposoma da pessoa. Qual o objetivo desse conceito? É justamente buscarmos compreender a origem das doenças, né? O que leva o indivíduo a adoecer, né? Que tipo de exposição poderia estar sujeita e como evitar essa exposição, né? Evitando assim a doença no futuro. E dessa forma, hoje nós sabemos que o fenótipo, o que é o fenótipo? É o aspecto, é o estado de hoje da pessoa, ele é consequência de todas as exposições que ele foi sujeito durante a vida, junto com o seu conteúdo genético, né? De sorte que nós sabemos hoje que não é só a questão genética que perfaz, não é só a questão genética que perfaz o, o conteúdo da pessoa, a doença da pessoa, vamos assim dizer, mas sim toda a questão dela toda a questão dela de exposição, né? Como é que acontece isso? Por exemplo, você tem pai diabético, mãe diabético, e você não se torna diabético. Como é que acontece isso? O seu estilo de vida, a sua exposição alimentar, por exemplo, não predispõe à expressão genética de se tornar diabético. Então, existe uma série de reações, como a metilação, a acetilação, a fosforilação, que pode inibir a expressão gênica, quer dizer, você tem tudo para ser diabético e não se torna diabético, ou pode estimular um gene que poderia não ser estimulado dependendo do seu estilo de vida. Então, você consegue mudar a expressão gênica a partir da exposição que a pessoa tem no ambiente, né, do esposoma. E nessa exposição aqui, nós vamos falar especificamente da exposição externa específica, quando nós falamos do tabagismo, e quando nós falamos do ambiente familiar, onde a pessoa foi criada, e nós vamos falar especificamente até a idade de 18 anos de idade, né? Então, é a sua família original, a sua família que a gente chama de origem, da onde você veio, não a família que você constituiu depois. Bem, falando de família, a gente precisa entender primeiro o que é família. E o que nós temos é que a família é uma instituição milenar, presente em todos os povos, encontrando respaldo em todos os achados arqueológicos, né? Toda a história da humanidade, quer dizer, toda a história da humanidade vem acompanhada da instituição família. Ela é considerada o agrupamento básico da sociedade, quer dizer, cada indivíduo que nós olhamos, nós estamos olhando o representante de uma família, e ela é universal, não tendo substituto possível para ela na evolução. Então, a família é milenar, básica, universal e insubstituível. Essa é a instituição que nós estamos falando. Só que essa família vem sofrendo modificações de organização com o passar do tempo. Então, o predomínio é a família nuclear tradicional, formada pelo homem, pela mulher e pelos filhos. Essa é a família predominante. Mas nós temos hoje modelos de família de recasamentos, né? Que é quando há um segundo, terceiro casamento, monoparental, quando o pai ou a mãe sozinhos criam os filhos, a família homossexual, que parte para adoção, e outras formas de família que podem ser pensadas e consideradas. E como é que essa família funciona? E nós vamos estar falando da teoria sistêmica, né?
Veja bem, a família é um sistema relacional, quer dizer, onde cada integrante da família influencia o outro e é influenciado por ele. E isso se dá, esse sistema de relacionamento e de influência recíproca se dá através da comunicação. Essa comunicação ela pode ser verbal ou pode ser não verbal. Quer dizer, não precisa se falar nada para se comunicar. São gestos, são atitudes, né, que definem também a comunicação dentro da família. E dessa forma, o que se sabe é o seguinte: quando uma família é constituída e ela inicia a sua organização, a forma de se comunicar inicialmente é livre, né? É inicialmente livre. Então, a família pode desenvolver de várias maneiras de se comunicar. Porém, à medida em que essa família vai caminhando no seu processo de organização, essa forma de se comunicar se torna regular, repetitiva, estável e previsível. Quer dizer, a família vai tomando aquele jeitão dela. Então, a gente sabe, na prática, que cada família é de um jeito. Isso a gente chama da dança da família, quer dizer, o modo como as pessoas daquela família se relacionam. E dessa forma, com essa dança da família, a gente fica pensando como é que se constitui isso, da onde vem esse jeito da família, né? Vem de cada um dos seus componentes iniciais, o pai e a mãe, né? O casal, que traz cada um os seus valores, as suas crenças, o que é importante, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é permitido, o que não é permitido, hierarquia, né? Quem é a autoridade, quem são as autoridades, as questões financeiras, limites, né? O que pode, o que não pode ser feito, comportamentos, emoções, como é que se expressa emoção, pode se falar, pode se xingar, pode se ou não, tudo é brincadeira, tudo é tranquilo, né? Alianças, quem é confidente de quem confia em quem, e legados, o que essa família pretende deixar de herança, de valores para os seus descendentes. Então, cada um componente do casal traz todo esse conjunto e juntos eles vão se relacionar e tirar uma maneira própria de relacionamento que define a estrutura da família. Essa estrutura, que traz todo esse conteúdo que nós acabamos de falar, ela é moldada tanto por questões universais, por exemplo, a hierarquia que existe entre adultos e crianças. Então, todo mundo sabe que os adultos devem cuidar das crianças, e os adultos são responsáveis pelas crianças, isso é universal. Porém, existem questões particulares envolvendo essa questão. Por exemplo, quanto de autoridade uma criança vai ter dentro da família? Quanto de direitos? O quanto que a criança vai definir, por exemplo, o que come, a hora que come, aonde vai, quanto um adolescente tem de autoridade na família. Então, isso é particular de cada família. Portanto, quando eu falo de estrutura de família, eu estou falando de um conjunto de indivíduos que se relacionam através de um padrão de comunicação e que tem uma característica particular em cada família. Isso que é a estrutura da família. Depois que esses padrões, ou esse padrão é definido, o jeito da família se organizar, como eu já disse, eles se tornam repetitivos e ele não muda espontaneamente. Então, não adianta você chegar, não, lá em casa vai ser diferente, agora eu vou fazer diferente, vou falar para fulano. A dança da família, a estrutura da família só muda mediante uma crise, aquilo que nós chamamos de estressores. Então, como é que ocorre o processo de crise na família que pode gerar transformação nesse modo de relacionar?
para a gente entender isso, como o processo de estresse ocorre, a gente precisa entender que a comunicação dentro da família se dá através de um mecanismo que a gente chama de retroação. O que é isso? Tudo que eu falo, tudo que eu faço em direção a alguém da família vai ter um retorno para mim. Quer dizer, vai e volta, de uma maneira ou de outra. Vai ou volta. Quando ele vai e volta e não mudou em nada aquela relação entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre irmãos, a gente chama de um feedback negativo, quer dizer, não houve transformações na relação. Quando vai e volta, gerando uma transformação no relacionamento, aí sim nós falamos que houve uma quebra naquela forma antiga de se relacionar, surgiu um novo modo de relacionar e a partir daí então houve um feedback positivo. Para que a família exista, é necessário um equilíbrio entre as relações, os padrões relacionais que não se mudam e padrões relacionados que precisam ser mudados com o tempo para se adaptar ao modo de viver de cada pessoa dentro da família. Como é que se mantém a estabilidade dentro da família, né? Então, a família traz todo aquele conteúdo, o casal traz todo aquele conteúdo, determina o seu modo de relacionar, que a gente chama de dança, aquilo ali se mantém constante. E como é que isso se mantém? Exatamente esse é o ponto. Se mantém através das regras. É o que pode, o que não pode, até onde eu vou. Por exemplo, eu expresso raiva. Como é que pode expressar raiva? Eu posso quebrar tudo que está ao meu redor? Eu posso quebrar os pratos, quebrar quadro, ou não? Não, não pode quebrar. Então, como é que expressa raiva na família? Então, as regras são estabelecidas para que o sistema familiar se torne estável. E quando eu emito uma comunicação que gera uma crise, o sistema impõe a regra através de punição ou culpa para que não haja transformação naquele modo de agir. Quer dizer, o sistema quer se manter constante, ele não quer mudar a sua maneira de agir. Então, as regras são feitas para que toda a família funcione daquele jeitinho que começou e é daquele jeitinho que deve terminar. Porém, quando esses mecanismos de regra que gera punição ou culpa não funcionam, aí é que vai haver a transformação nos relacionamentos e as mudanças vão surgir. O sistema familiar ele é formado por subsistemas, né? Então, quais são os subsistemas que nós encontramos na família? Nós temos o subsistema conjugal, que é formado pelo casal. Nós temos o subsistema parental, que é formado pelos pais, que geralmente é o mesmo componente do casal, mas não necessariamente. E o sistema fraternal, que é o relacionamento entre os irmãos. Muito bem. Esses sistemas, eles relacionam-se uns com os outros, mas eles mantêm vida própria e eles devem ter vida própria. Quer dizer, o sistema conjugal, o relacionamento entre o casal, não tem nada a ver com o sistema parental, que é quando esse casal se torna pai, ou havendo quebra daquele sistema conjugal, quer dizer, através da separação, isso não quer dizer que eles deixam de ser pais, né? Então, esses sistemas se comunicam, se relacionam, mas têm vida própria. Problema de casal é para ser resolvido entre o casal e entre quatro paredes. Não é para ser discutido junto com no sistema parental quando você está exercendo seu papel de pai e mãe. E os filhos no sistema fraternal,
eles, por sua vez, têm que ter a liberdade de interagir, têm que ter suas alianças, têm que ser seus acordos, né? E somente deve haver interferência do sistema parental quando há realmente um risco sobre um dos seus componentes. Porque o sistema fraternal, ele é muito variável. Por exemplo, você tem 3 filhos com idade de 1 ano de diferença entre cada um. Isso é uma coisa. Agora, você tem 3 filhos, um de 25, um de 15 e um de 5. É um relacionamento completamente diferente. Você tem 5 filhos homem e uma menina que foi a última. É uma coisa. Você tem 5 meninas e um menino. É outra coisa. Então, o sistema fraternal entre os irmãos varia muito conforme a composição, né, o gênero, a idade, né, em que ele acontece. Esses sistemas, né, que constituem a família, esses subsistemas que constituem o sistema familiar, ele passa por ciclos, quer dizer, o casal constitui a família, depois ele vai se preparar para receber o filho, quer dizer, isso aí gera uma transformação no sistema, que é a entrada de um elemento estranho no sistema, que é o filho, a adaptação. Depois essa criança vai crescendo, né? E vem irmãos, não vem irmãos, sai da infância, vai para a pré-adolescência, adolescência. Tudo isso são ciclos que necessitam de adaptação. Por outro lado, o casal vai se tornando mais velho, vai cuidando dos pais, né, da geração anterior que vai envelhecendo. Aí vem a fase de adolescência, que o filho se volta para fora, depois vem a fase mais de fim de adolescência, com a faculdade, muitas vezes sai de casa. Todos esses ciclos vão precisando de adaptação de todas as pessoas que compõem o sistema, né? E, por fim, os pais enterram os seus pais, né, que são os avós, e assim sucessivamente os filhos vão crescendo, vão se tornando adultos, e aí agora passam a cuidar dos pais que se tornam pessoas mais velhas, né? Esse é o ciclo linear, porém, nós sabemos que não existe uma evolução linear e programada, e infelizmente muitas vezes são os pais que enterram seus filhos, por exemplo, né? E esses ciclos demonstram que a vida passa por períodos que necessitam adaptações. Então, não tem uma coisa quadradinha, irregular, uma solução prevista para todas as coisas. Mas, independentemente de qual seja a família, em cada uma dessas etapas, como eu já disse, a necessidade de adaptação, e cada ciclo marca movimento e crescimento e requer organização, reorganização para acomodar toda a situação. Os problemas surgem quando a família não consegue vencer obstáculos para vencer a nova fase, né? Por exemplo, chega a época do vestibular e o filho quer estudar fora e a família não aceita que ele saia para fora, e na cidade onde ele mora não tem o curso que ele quer, então fica aquela quebra de braço e não há um apoio, vamos assim dizer, à caminhada profissional do filho, né? E muitas vezes, dependendo do temperamento, o filho fica, mas fica frustrado, fica magoado, ou então não, ele vai e deixa para trás os pais com sensação de abandono, enfim, e muitas vezes vai por conta própria para viver circunstâncias adversas. Então, os problemas surgem quando não há uma adaptação para a fase do ciclo que está se vivendo. De sorte que, conforme existe ou não a adaptação da família a esses ciclos e a esses estressores que surgem, a família pode ser flexível e mutável, onde existe muita transformação, é tudo muito permissivo. Pode, tudo pode. E aí, essa família tem uma fronteira pouco definida, né? Eles não se
identificam claramente quem cuida de quem, quais são as regras, elas são sempre mudando, né? E isso é um problema, porque ela vai perdendo a sua identidade. Por outro lado, existem famílias muito rígidas que não aceitam negociar valores, crenças, prioridades, né? E aí ele fica muito fechada e existe pouca comunicação entre os subsistemas e nenhuma adaptação às necessidades conforme vem vindo. Essa dificuldade de adaptação vai levar a um distanciamento entre os seus membros e a muita flexibilidade vai acarretar numa falta de identidade do próprio sistema. O equilíbrio é justamente que haja uma ponderação entre as coisas que são imutáveis, que são inegociáveis para aquela família, por exemplo, questões morais, questões religiosas, né? A relação de parentesco entre as pessoas e questões que são flexibilizadas, como, por exemplo, esse exemplo que eu dei de curso, você quer que seu filho seja engenheiro, mas ele resolve ser músico, e aí você vai se adaptar àquela nova realidade. Conforme a gente estabelece esses acordos que, obviamente, isso nada é dito, tudo é estabelecido a nível de vivência, de inconsciente, né? As famílias são classificadas como funcionais ou disfuncionais. Isso quer dizer o seguinte: a família funcional, ela é capaz de modificar as suas relações conforme a circunstância, oferecendo condições para o desenvolvimento emocional adequado de seus membros. Quer dizer, a prioridade da família funcional é o desenvolvimento dos seus membros, a unidade dos seus membros, e eles querem favorecer que tudo ocorra da melhor maneira possível, mas sem perder a sua identidade. Já a família disfuncional, ela dá muito mais valor à estrutura que ela tem do que os seus membros. E dessa forma, ela, se precisar, por exemplo, vai expelir os seus membros para manter aquela estrutura rígida, né? Então, a família funcional e disfuncional. Então, assim, agora colocando de uma maneira mais prática, vamos assim dizer, nós partimos dessa parte conceitual, né, desse sistema relacional, que o equilíbrio de transformação, não transformação, enfim, a criança e o adolescente, dentro da família, eles passam por processo de estresse. Muito bem. Esse estresse, ele pode ser positivo, quer dizer, da onde vêm os limites, né? Por exemplo, vamos arrumar a casa, cada um tem que cuidar do seu quarto, né? Ou vamos estudar, temos prova, temos horário para dormir, temos horário para comer, temos o que comer, né? Não vou almoçar chocolate com sorvete, né? Eu vou almoçar o quê, né? Então, tudo isso, o estresse aqui é positivo, porque estabelece limites, né? Da pessoa ser inserida numa sociedade que funciona com as suas regras e respeito a essas regras, as autoridades, enfim, uma pessoa apta para viver em sociedade. Tem o estresse que, de positivo, ele passa a ser tolerável. Então, tem o estresse que está passando do limite. Por exemplo, os pais brigam na frente dos filhos e expõem os filhos a uma crise daquele sistema conjugal, né? E aí isso se dando de uma maneira tolerável, vamos dizer, né? Ele vai ter justamente essa identidade de tolerável. Porém, esse estresse pode se tornar tóxico, que é quando o ambiente da família passa a ser nocivo e destrutivo e causador de doença. Quem primeiro observou isso foi esse médico,
o Vincent Felicity, que é um médico que trabalhou nos Estados Unidos e ele tratava pacientes de um plano de saúde americano, especialmente com relação à obesidade. E o que ele percebeu? Ele percebeu que as pessoas emagreciam, engordavam, emagreciam, engordavam, emagrecia, engordava. Então ele resolveu conversar com cada uma dessas pessoas para saber a história de vida. E aí, quando eu tinha 7 anos, quer dizer, aí começa todo o processo de contar, e ele foi ouvindo todo o nível de estresse que aquela pessoa passou, e as perguntas eram feitas até os seus 18 anos de idade, e ele classificou o estresse em escalas. E ficaram essas escalas aqui, ó. A escala de abuso entrava o abuso físico, o abuso emocional e o abuso sexual. Negligência física e negligência emocional. E disfunção da família, que incluía doença mental, né? Pessoas próximas da família que estivessem encarceradas, mãe vítima de violência doméstica, abuso de substância dentro da família e divórcio. E o que foi observado? Foi observado, você vê aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 escalas. Foi observado que quando a pessoa tinha 5 escalas ou mais, ela tinha a predisposição a desenvolver vários tipos de problema de saúde, desde tabagismo, câncer, diabetes, depressão, uso de outras substâncias, e com isso eles perceberam, né? Eu vou mais um pouquinho à frente. Eles perceberam que a perspectiva de vida inicial de 80 anos se reduzia para 60 anos nessas pessoas, quando havia 6 ou mais escalas comprometidas. Quer dizer, a pessoa perdia anos de vida e perdia qualidade de vida. E uma das coisas é o tabagismo. Por exemplo, quando a pessoa não tinha escala nenhuma comprometida, fumava em torno de 6%. Quando tinham 6 ou mais, já pulava para quase 18% o percentual de fumantes. Esse senhor aqui é o Timothy Mercer, ele é um professor de psicologia dessa faculdade, Universidade de Marquette University, Estados Unidos. Ele é um psicólogo onde ele desenvolveu um instrumento, né, um questionário, onde a gente avalia as áreas de desenvolvimento humano, e foram catalogadas em 22 áreas de desenvolvimento humano. Dessas áreas, ele selecionou 8 como sendo as mais importantes e marcantes no desenvolvimento da criança e do adolescente na definição de doenças no futuro, né? Levando a doenças no futuro. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. E a primeira área que ele chama atenção é o relacionamento. O relacionamento com o pai, ele é medido separadamente, e o relacionamento com a mãe é medido separadamente. Então, veja bem, é muito importante que haja o relacionamento tanto do pai quanto da mãe com a criança e com o adolescente. Lembrando que a forma de se expressar amor para os filhos passa por cinco maneiras, né? 5 maneiras. Como é que a gente fala para alguém? Eu te amo, né? Então, eu falo através verbalizar, né? Meu filho, você é muito importante para a minha vida. Minha filha, você é minha princesa, né? Meu filho, como é bom você existir, como é bom você estar aqui comigo.
Enfim, cada faixa etária tem o seu modo de expressar, mas é muito importante que haja verbalização de pertencimento, né, de valor, tanto por parte de pai como por parte da mãe, né? Além da verbalização, nós temos também a forma de toque. Então, nós expressamos afeto através do nosso toque, né? De um toque saudável, né? E proporcional a cada faixa etária, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? E nós também expressamos amor através de passar tempo com a criança e com o adolescente. A gente chama isso qualidade de tempo. Não é pegar a criança e levar com você para o supermercado. Ah, eu passei a tarde inteira com ela no mercado, ou levar o menino para a oficina para trocar pneu, enfim. Qualidade de tempo é quando você pergunta para a criança e para o adolescente o que eles gostariam de fazer naquele período que você vai estar com ele. E aí ele vai escolher uma atividade para desenvolver com você. Pode ser, delimita o tempo, olha, não é muito tempo, mas é 1 hora que eu tenho para ficar com você, aonde nós vamos. E aí você vai aonde ele quer ir para passar aquele tempo com ele na atividade de interesse dele, né? Então, verbal, toque, qualidade de tempo, presente, né? Presente vale tudo, né? Desde coisas pequenininhas como uma bala, um pirulito, uma coisinha que você viu, que lembrou, um gibi, aí você vai ver a característica de cada um. Até coisas significativas envolvendo datas especiais, aí cada família sabe como fazer. Mas sempre há uma maneira de se expressar havendo o olhar debruçado sobre a criança e o adolescente. E, por fim, tem o servir, que é você oferecer ajuda, né? Olha, você quer ajuda para estudar, você quer ajuda para amarrar seu sapato, enfim, vai depender também da faixa etária, né? Então, a relação entre o pai com os filhos e a relação da mãe com os filhos é muito importante. E quanto mais isso se dá precocemente, mais fácil se torna o relacionamento e mais verdadeiro, né? Por exemplo, o adolescente em crise, ele tem liberdade para procurar o pai para conversar, tem liberdade para procurar a mãe para conversar, senão ele não vai procurar. Ele vai procurar alguém lá fora e muitas vezes lá na frente você vai se surpreender com uma coisa que você não tinha a menor ideia e que é lesiva para o filho e, obviamente, para toda a família, né? Então, essa é a primeira escala de importância, né? Que leva à intimidade emocional entre o filho, o pai e a mãe, né? A terceira escala que ele valoriza é a escala que mede a negligência física e emocional. O que é negligência física e emocional? É você medir o quanto que essa criança e adolescente prestam conta ou são supervisionados, né? O que seu filho come, que horário que ele come, ele tem celular, quanto tempo fica no celular, quanto tempo ele fica no game, com quem ele anda, aonde ele vai, claro, cada um na sua faixa etária. Mas nós temos que ter essa supervisão, inclusive sobre o adolescente, né? Definida a faixa etária aí até os 18 anos, os adolescentes clamam por limites e nós precisamos dar limites. Não é quartel, né? Porque você lá no passado desenvolveu um relacionamento positivo com seu filho de confiança. E se você não fez isso e não teve esse tempo, ainda é tempo de fazer na adolescência, né? Mas demonstrando carinho, interesse, colocando limites claros, evitando que essa criança e esse adolescente corram perigo, né? Então a negligência é assim, é supervisão, é saber o que está acontecendo. Depois vem a questão do abuso físico, que pode ser feito pelo pai ou pela mãe. Então, a gente tem que estar atento, primeiro, nunca corrigir filho quando você está com raiva. A raiva, ela distorce a visão da situação e o julgamento da situação. E nunca corrigir filho de uma forma desproporcional.
entre o que aconteceu e a punição que você estabeleceu, né? Então, você tem que ter bom senso, e nesse ponto é muito interessante, por exemplo, comunidades como a igreja, onde se reúne pais para conversar sobre os problemas que, no fundo, são muito parecidos em todas as famílias, né? Para ter uma troca de ideia, né? Para ter uma troca de ideia do que você está fazendo, para você ter um retorno, uma opinião de fora. Mas é muito importante que não haja essa desproporção, que não haja uma coisa que a criança se sinta violentada, né? Porque tudo isso vai trazer marcas e vai trazer doença para o seu filho, como a gente viu lá na frente, a sobrevida que diminui, e eu tenho certeza que isso não é interesse de nenhum pai e mãe. A outra escala que é medida é abuso sexual. Fazendo uma observação aqui, que abuso sexual não significa que houve relação sexual completa, né? Infelizmente, a gente escuta muitos casos de abuso. Hoje mesmo, eu li no noticiário uma criança de 11 anos abusada pelo próprio pai, gestante de 7 meses, né? Mas abuso sexual, ele é definido como toda e qualquer experiência onde a criança ou o adolescente é exposto sem solicitação, né? Não é o momento dele, ele não está interessado e ele é exposto àquilo, quer seja ver adultos tendo relação sexual, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de a casa que tem um quarto com ar-condicionado, aí dorme todo mundo junto, e o pai e a mãe acham que os filhos estão dormindo, não estão, né? Exposição a filme, exposição a revistas, né? Toque que a criança não solicita, não é para receber. Lembrando, gente, que a maioria dos abusos sexuais é praticado dentro da própria família, quer seja pelo pai, quer seja pelo padrasto, quer seja pelo irmão mais velho, pelo sobrinho, pelo tio, pelo avô. Então, nós temos que ter muito cuidado com quem que nós deixamos a criança, de que maneira essa criança está sendo protegida, e sempre acreditar na criança quando ela vier com uma história que você, como adulto, percebe que está tendo uma agressão sexual, né? Aproximadamente 40% da nossa população é vítima de abuso sexual. E, por fim, o abuso de substância pelo pai e pela mãe. E aqui não adianta você, com cigarro aceso na mão, dizer para o seu filho adolescente: olha, nunca use essa porcaria, porque essa porcaria mata, e você está lá fumando, você está lá bebendo. Essa linguagem de modelo, essa linguagem não verbal, é o que vai geralmente prevalecer, e você está sendo um discipulador, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que resolver dentro da família. A celebração da família não deve ser em torno da bebida. A bebida pode estar presente como um coadjuvante, uma coisa natural, mas não o centro. Ai, que legal, hoje é sexta-feira e eu vou tomar cerveja. Né? Que bom, hoje é sexta-feira, eu vou reunir com a minha família e, de repente, chegar lá, para quem gosta, tem uma cervejinha, mas tirar o foco e o centro da atenção da substância química. Então, dessa maneira, com um olhar crítico sobre tudo isso, a gente vai ver qual é a melhor forma de expor a criança e o adolescente ao ambiente familiar, para não gerar pessoas doentes, pessoas que vão ter uma sobrevida encurtada, né? E o tabagismo é uma das consequências, né? De sorte que nós estamos aqui vivendo o presente, mas nós temos que olhar para o passado, e se quisermos mudar o futuro, necessariamente precisamos olhar para o passado e fazermos diferente, né? Então, o meu abraço a todos vocês, e eu estou à disposição se houver alguma pergunta.